Então eu cheguei num momento que eu tava ferrado, devendo, cheque sem fundo, caramba, 4, com meus 20 e poucos anos. Com 27, eu já tinha feito meu primeiro milhão. Com 30 anos de idade, eu comprei 50% da fábrica. Que eu era funcionário. Que história é essa, cara? Você foi funcionário e você virou o dono. Que história é essa? Na verdade é o seguinte, tudo começou quando eu tinha 9 anos de idade. Eu sou de uma época que não tinha internet, eu tenho 46 anos de idade. Como é que você escolhia a sua profissão? Influenciado pelo pai ou pelo que você via na FTV? Meu pai era químico prático. O que é químico prático? É aquele camarada que aprendeu na época a fazer ofícios da área química num período que a profissão ainda não era regulamentada, não tinha conselho. Meu pai era o químico prático, que hoje seria um operador de processo. Ele operava reator químico na indústria farmacêutica. Meu pai foi o funcionário padrão que você consegue visualizar. Ele entrou como faxineiro na empresa e saiu como químico prático, operador de processos hoje na mesma empresa. Ele trabalhou 38 anos na mesma empresa, Joel. Meu pai, com 54 anos de idade, em plena atividade, a indústria resolveu retornar para os Estados Unidos, demitiu ele e deu uma medalhinha de bronze como honra ao mérito e botou nas costas dele e falou assim, vai para casa. Você sabe que é um homem de 54 anos na década de 80 perdeu o emprego? É garantia de não ter mais emprego. Meu pai ficou extremamente deprimido. Meu pai teve um AVC e um ataque cardíaco, caído na cama. Minha mãe, dona de casa, sempre dona de casa. Minha mãe teve uma crise nervosa por conta do que aconteceu com meu pai. Teve parte do corpo dela paralisado por uma crise nervosa. Minha mãe começou a fazer faxina na casa de família e ela tinha que disfarçar que ela puxava uma perna, porque senão a dona da casa mandava embora. E aí eu vi meu pai de um lado inválido, minha mãe do outro. Só que antes disso, aos 9 anos de idade, isso aconteceu quando eu tinha 12. Aos 9 anos de idade, meu pai me levou uma vez para conhecer a fábrica. Eles abriram um final de semana para os pais levarem os seus filhos. Eu olhei, vi aquele monte de comprimido correndo aquelas drageadoras, aqueles reatores. Falei, é isso que eu quero ser. Quero ser químico. Então eu escolhi minha profissão de química com 9 anos de idade. E aí, com 12 anos de idade, eu vi meu tio entrando na minha casa, entregando cesta básica para nossa família para sobreviver. Porque quando meu pai perdeu o emprego, ele perdeu no plano Sarney, que indexou todas as aposentadorias e um salário mínimo. Mas o salário mínimo daquela época era o equivalente a uns R$700 hoje. Era muito baixo. E após o plano Sarney, veio o plano Collor, ao qual ele congelou todas as aplicações. E aí, o dinheiro da rescisão do meu pai, que era tudo que ele tinha, o Collor travou. Então meu pai não tinha nem dinheiro guardado e não tinha uma aposentadoria capaz de sustentar a família. O que aconteceu? Ele virou uma pessoa inválida na cama, minha mãe foi trabalhar em faxina e os meus tios, meus parentes, entregando cesta básica pra gente ajudar, para nos ajudar. Esse foi o panorama que eu cresci aos 12 anos de idade. Com 11 para 12 anos de idade, eu fui pra rua. Minha mãe, graças a Deus, conseguiu um trabalho para mim entregar panfleto no Farol, da inauguração de um shopping. E aí, cara, desculpa, eu era o melhor entregador de panfleto do Farol. Porque eu era o único que entregava todos os panfletos. O resto, a molecada jogava no bueiro. E eu entregava com uma excelência aquilo, por quê? Porque eu não podia perder aquele trabalho. Porque se eu perdesse aquele trabalho, eu sabia que eu ia ver minha mãe de joelho no rádio, na oração do meio-dia do Paulo Barbosa, chorando para as coisas melhorarem. E eu não queria ver minha mãe chorando. E dentro da mentalidade infantil que eu tinha, eu acreditava que aquele dinheiro seria capaz de ajudar a minha mãe ao ponto de ela não poder chorar mais. A coisa que mais torturava a mim e meu irmão em especial era ver a minha mãe chorando, debruçada naquele rádio. Eu era o melhor entregador de panfleto.
Rapidamente eu deixei de ser entregador de panfleto e consegui, aos 12 para 13 anos de idade, o emprego de office boy num escritório de contabilidade, arranjado, porque você não pode trabalhar nessa idade. A gente está falando da década de 90. 14 anos de idade eu tirei carteira de trabalho. Só que aos 14 anos de idade eu também consegui passar num curso técnico. Eu saí do primeiro grau e fui aprovado num curso técnico. Fui o melhor aluno no primeiro grau. Minha mãe deve ter ainda o troféuzinho dela. Minha mãe falecida esse ano, mas minha mãe deve ter guardado ainda na casa dela o troféuzinho que eu tinha de melhor aluno do primeiro grau. Isso me rendeu passar num curso técnico em Química. Com 14 anos eu entrei no curso técnico em Química. Com os mesmos 14 anos de idade, eu fui pra rua. Eu varri o centro da cidade, nas agências de emprego, tentando uma vaga para estagiar em Química, em técnica em Química, mas eu tinha acabado de começar o curso. Não dava para fazer estágio ainda. Mas eu consegui uma vaga de auxiliar de laboratório. Lavava vidraria no laboratório. Lavando vidraria no laboratório, eu rendo aí meus créditos a um rapaz chamado Pedrinho, o chefe do laboratório. Esse cara foi um salvador da minha vida. Porque ele chegou e falou assim: garoto, você tem muita vontade. Eu vou ensinar você muitas coisas da área química. E o cara que lavava vidro começou a fazer análise dentro de bancada de laboratório. Ele me ensinou muita coisa. Muita. O que ele me ensinou me permitiu que aos 15 anos de idade eu entrasse numa multinacional cosmética. E ali eu fui desenvolvendo meu trabalho até os meus 18 para 19 anos de idade, quando nessa multinacional o meu diretor conseguiu emprego numa outra multinacional, que era um laboratório de controle de qualidade, e me levou junto. E aí eu fui para esse laboratório, assumi uma área e eu tinha uma chefe que me odeia até hoje. Nunca mais a vi, mas eu acho que ela me odeia até hoje. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar juntamente com ela e eu tomei conta do setor dela, todo. E o que aconteceu para ela? Ela entrou numa zona de conforto. E aí ela empurrou tudo para mim, eu entregava tudo, só assinava. Ela só assinava, só assinava, só assinava, só assinava. E aí? E aí um dia ela saiu de férias. E ali a turma... Quando ela saiu de férias, aí o meu diretor percebeu que os 30 dias de férias ela não fez falta nenhuma. Aí eu dei conta dos 30 dias. E aí quando ela retornou, voltou pro posto dela, continuou trabalhando. E aí eu subi no meu chefe e falei pro meu chefe: olha, preciso ir embora. Ele falou: por quê? Eu falei: sim, porque sou eu que faço tudo aqui. Só que eu não tenho reconhecimento. Aí ele falou assim: não vai embora, tenha paciência. Só falou isso pra mim. Passado mais ou menos uns 3 meses, ele demitiu ela e me colocou no lugar. E aí eu entrei pra história dessa multinacional como líder de área, porque eu me tornei o responsável técnico, o líder de área mais jovem da história dessa empresa. E aí ele pediu pra mim a única exigência: coloca um cavanhaque no rosto, senão as pessoas não vão te respeitar, você é muito moleque. E eu coordenava biólogos, engenheiros, químicos, biomédicos, sem ainda ter formação universitária. Mas eu entendia muito já da área química, muito para pouca idade. Continuei desenvolvendo, continuei fazendo meu trabalho, continuei estudando e assumi várias áreas de lá. Os anos foram se passando e eu fui desenvolvendo dentro da empresa e assumi o cargo de químico responsável da empresa inteira. Fiquei abaixo somente do meu diretor. Meu diretor era militar, ex-militar, severo, Joel, bravo, muito severo. Um dia surgiu um belo de um curso para ser feito no Rio de Janeiro. Eu sempre falo isso nos podcasts, porque é um divisor de águas na minha vida. Ali a minha vida mudou, Joel, graças a esse curso. Surgiu um curso e eu era o primeiro a chegar e o último a sair da empresa. E era o cara que dominava todos os processos. O que todo mundo na empresa concluiu? Quem ia fazer o curso? Eu. Até eu acreditava que eu ia fazer. Eis que o meu diretor selecionou uma das minhas assistentes. Cara, aquilo apertou meu coração de um jeito que eu não aguentei
e fui encarar o homem. O homem era bravo, mas eu fui encarar o homem. Um homem de poucas palavras, extremamente sério, mas acima de tudo muito grosso, duro. Com licença, queria falar um minutinho com o senhor. Ele abaixado, levantou, óculos aqui. Pois não. Prevendo provavelmente a minha pergunta. Sim. Eu gostaria de saber por que eu não fui selecionado para o curso, porque eu preciso entender aonde eu preciso melhorar. Ele olhou para mim e falou assim, não cabe a você decidir isso, cabe a mim. E abaixou e continuou. Eu abaixei a cabeça, fui me afastando, aí ele, na atitude dele, acreditando que estava me fazendo bem, ele quis me fazer o bem. Eu entendo isso hoje. Ele falou assim, pera aí, garoto. Ó, eu não te chamei pro curso porque você é essencial nessa empresa. Eu não posso ficar sem você aqui durante uma semana. Ele achou que ele estava me fazendo bem, me dando esse feedback. Eu respondi pra ele, então o senhor tá me punindo por ser competente? Caraca, que perspicácia que você teve na hora. O senhor tá me punindo por ser competente? Uau. 2, 3 palavras de grosseria dele. Algo do tipo, eu que tomo as decisões, eu sei o que essa empresa precisa, eu preciso pensar na empresa e não em você. Eu desci, Joel, e eu chorei feito uma criança dentro do banheiro. Sabe por quê? Porque eu tinha um filho de 9 meses de idade. Eu tinha 22 anos de idade para 23 anos. Eu era um moleque, todo ferrado financeiramente, devendo tudo, parcelado tudo, devendo faculdade, sem carro para andar. E eu olhei e falei assim, eu tô ferrado aqui. Porque eu nunca vou ser ninguém aqui. Eu subi na sala, cheguei nele e falei assim, olha, o senhor procura outra pessoa pro meu lugar que eu tô indo embora. Você tem certeza, garoto, do que você tá fazendo? O senhor pode procurar outra pessoa que eu tô indo embora. Catei e fui embora. Cara, quando eu cheguei em casa, falei pra minha companheira na época, mãe do meu filho Guilherme, que eu fiz. Cara, ela gritava e chorava comigo. Eu não acredito que você fez isso com a gente. E eu tentando desesperadamente explicar pra ela, falou assim, olha, eu não consigo trabalhar mais lá nem um dia. Ela falou assim, eu não acredito. Foi uma das piores noites que eu passei na minha vida até hoje. E eu sei porque foi uma das piores, porque eu me lembro como se fosse hoje. Eu passei a noite em claro, com um misto de medo, de tudo o que ia acontecer, com tristeza, de como eu entreguei a minha vida tanto tempo naquela empresa e me senti depois um merda em cima disso. Eu chegava na empresa 15 para 7 da manhã, o turno começava às 8, terminava às 5, eu não saía de lá antes das 7. Nunca recebi R$1 de hora extra. Passado 2 dias, meu diretor me liga. Vem aqui. Tava um pandemônio no laboratório, porque eu tinha dominado todos os processos. Ali eu descobri que a palavra ninguém é insubstituível é uma palavra feita pro cara que foi demitido. O cara que foi mandado embora, ele chega em casa e fala, amor, não adianta, ninguém é insubstituível. O cara tava desesperado, só que ele não queria me dizer. Porque dentro de toda a altivez e a arrogância dele, ele não podia transparecer isso. Mas ele me fez uma proposta. Ele me disse, fica aqui, treina alguém pro seu lugar e eu pago suas verbas rescisórias. Eu tinha pedido demissão, eu teria direito só a férias e 13º. Ele me mandando embora, eu teria aviso prévio, eu teria fundo de garantia, eu tinha 25% sobre o fundo de garantia, que é a multa. Eu falei, tudo bem. 30 dias, eu falei pra ele. Passou 20 dias, ele não tinha arrumado ninguém. Eu subi na sala e falei, o senhor arruma alguém. Daqui 30 dias eu vou embora. Daqui 10 dias eu vou embora. Enfim, ele arrumou alguém, treinei, peguei minhas coisas e fui embora. R$4.500 de rescisão. R$4.500 que eu empurrei tudo numa loja de suplemento.
Mas essa loja de suplemento me fez sócio de uma indústria farmacêutica 10 anos depois. Se ele tivesse me escolhido para aquele curso, talvez eu não estivesse sentado aqui do seu lado. Talvez eu estaria no lugar dele hoje, como executivo dessa empresa. Talvez eu não teria construído tudo o que eu construí e estava ali, guardando um dinheiro para a minha aposentadoria. Joel, eu descobri com a vida que não são grandes decisões que mudam o teu curso, são pequenas decisões e situações. Cara, era só um curso. Eu não acordei um dia e falei assim, nossa, vou montar uma primeira loja de suplemento. Não, eu montei na situação, na necessidade. Quando uma vez me perguntaram isso, Renato, qual foi a grande virada da sua vida? Eu falei assim, quando me negaram um curso idiota de uma semana que eu poderia pagar do meu bolso numas férias. Viver, meu irmão, é desenhar sem borracha. E cada trecho que você desenha ali é um pequeno traço que você faz. Às vezes a gente olha o desenho, né, e fala assim, nossa, se eu pular daqui pra lá eu vou mudar minha vida. Você vai mudando a tua vida, cara, é coisas que são desapercebidas. Faz uma retrossíntese da tua vida e você vê. As coisas que mais fizeram a tua vida mudar foram decisões que aparentemente pareciam inofensivas. Só que, cara, foi um curso. Ali mudou minha vida. É muito louco isso. Eu montei uma loja, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lojas. Montei uma distribuidora. Quando eu montei a loja distribuidora, eu ainda era funcionário. Quando eu saí dessa empresa, e montei a loja de suplemento. Eu falei assim, peraí, essa loja de suplemento não pode me bancar. Eu sou profissional da área. Eu sou um bom profissional da área. Pô, eu já tinha muita especialidade em química. Fui pro mercado. Fui fazer uma auditoria, fui dar consultoria, fui fazer uma auditoria de sistema de qualidade numa indústria. Cheguei na indústria, pô, já fui muito criticado por isso. Vou falar aqui de novo, mas vou tomar hate. Cheguei na indústria, tá? Quando eu chego na indústria, o químico responsável tá de ponta cabeça no laboratório dele. De ponta cabeça. Fui contratado para organizar todos os processos e sistematizar ISO 9000. 3 meses de consultoria. Tô trabalhando com ele, batendo papo comigo, conversando. Aí ele falou assim, de vez em quando eu almoçava com ele. Aí, numa das vezes que ele estava almoçando comigo, ele chegou para mim, para se aparecer, como o pessoal usa o termo, e falou o salário dele para mim. Eu falei para ele, pô, eu ganhava tanto. Ele falou, que eu ganho tanto. Quando ele falou o salário dele para mim, cara, ele ganhava muito bem. Para ser tão desleixado com o trabalho dele. Mas ele ganhava muito bem. Ele tinha um pacotinho de bala na mesa dele. Aí eu descobri por que o pacotinho de bala. Porque depois do almoço, eu olhei e falei assim, tá entendido. Ele não vai conseguir organizar. Organizei todo o setor. Deixei o setor totalmente alinhado. Terminado a consultoria, cheguei para os sócios, para os diretores e falei assim, olha, tá tudo organizado, mas eu tenho uma proposta para vocês. Se vocês quiserem, eu trabalho de funcionário para vocês. Eu assumo a responsabilidade técnica da empresa. Qual foi a visão que você teve aí? A visão era o cargo dele. Entendi. Por isso que a galera bate em mim toda vez que eu conto essa história. Mas não é o cargo dele pela inveja. É o cargo dele por me sentir mais capaz do que ele de fazer algo. Te entendo. Entende? Já tive isso. Meu amigo, a minha situação, da onde eu vim, da necessidade que eu vim, pra mim, oportunidade é um baixinho careca que passa correndo. Eu tinha ali a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Eu mostrei. Eu tinha ali a oportunidade de ter um emprego e eu com um filho de 10 meses, numa situação terrível. E o cara cagando pro trabalho dele. Eu falei, se vocês quiserem, eu trabalho de funcionário. Não tenho interesse em manter meu trabalho como consultoria. Eu quero um emprego. Preciso do emprego, preciso de segurança na situação que eu tô agora. E aí fui embora.
Passado uns 2 meses, ela me ligou. Eram 2 sócios. Me ligou, falou assim, vamos almoçar? Vamos. Almocei com os 2 sócios, falou assim, você está contratado. Demitiram ele, me colocaram no lugar. Aí eu consegui sistematizar a empresa inteira. Conquistamos na época o sistema ISO 9000. Funcionário dessa empresa. Com uma loja de suplemento. Falei, opa, aqui agora, com esse salário, com essa grana, com esse emprego, eu consigo manter minhas contas. E aí, dinheiro na loja de suplemento. Segunda loja de suplemento, com dinheiro feito da primeira. Terceira loja de suplemento, com dinheiro feito das 2. Durante 5 anos das minhas lojas, eu praticamente não fiz retirada nenhuma. Só deixando o dinheiro lá. Eu fiquei viciado em estoque. Comprava só à vista. Fui girando. E aí foi muito interessante, porque com 22 anos de idade, mais ou menos, para 23 anos eu estava nesse perrengue. E aí tive todo um processo de término com a mãe do meu filho, tudo tal. Não tinha onde morar. Fui morar de favor no porão de uma academia. Então eu cheguei num momento que eu estava ferrado, devendo, cheque sem fundo, caramba 4, com meus 20 e poucos anos. Com 27 eu já tinha feito meu primeiro milhão. Só que é 1 milhão com o dólar a 1,80. Não é esse milhão sem vergonha de agora. Sim. De dólar a 5,40. Sim. Com 30 anos de idade eu comprei 50% da fábrica. Que eu era funcionário. Então, qual é o aprendizado que eu levei da vida? Não pense pequeno. Não sonhe baixo. Nem permita que as pessoas sonhem baixo. Sonhe alto. Pode sonhar alto. Sonhe grande. Mas, entenda uma coisa. O tamanho do seu sonho é diretamente proporcional ao tamanho da sua obsessão. Se você tem sonhos grandes, você tem que ser um cara extremamente obsessivo. E buscar isso de uma forma obsessiva com as armas que você tem. Eu era um office boy. Depois eu era um auxiliar de laboratório. Eu era um técnico em química. Eu era um analista químico. Eu era um supervisor de laboratório. Eu era um gerente de laboratório. Eu era um responsável técnico. Eu me tornei um lojista. Eu tinha uma loja, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lojas. Me tornei um bom empresário. Comprei uma fábrica, me tornei um industrial. A minha obsessão começou quando? Começou entregando panfleto no Farol quando eu tinha 11 para 12 anos de idade, quando eu entregava panfleto no Farol como ninguém. Tenha propósito. Esse é o meu conselho. Porque quando você tiver um propósito na tua vida, o risco de problemas como depressão, tristeza, ansiedade vai ser muito menor. Porque existe um caminho para você que está bem definido. E se você tiver consciência da pessoa que você é, você vai saber trilhar esse caminho.